Meus amores, hoje a gente vai começar hoje nossa segunda aula, né, da nossa disciplina de saúde do idoso. E nós vamos estar conversando hoje um assunto bem complexo, né, como diz aí a Emily, mas ao mesmo tempo muito interessante, muito importante que nós da enfermagem pudéssemos aprender um pouco mais, porque geralmente é a nossa rotina, né? Quem aqui já atendeu paciente hipertenso? Ou quem já atendeu paciente diabético? Em algum momento? Pronto, Eu, como foi a sua eu já experiência? atendi. Diga aí alguma coisa. No começo eles não falam muito não, só Uhum. fica dizendo que tá com a pressão baixa. Às vezes eles dizem que tá com a pressão muito alta. Eu pergunto como é que você sabe que você tá com a pressão alta. Sim. Não, eu tô muito quente. Aí às vezes eles dizem, eu tô muito gelado. Verifica minha pressão. Aí realmente tem deles que Sim, estão falando a verdade, tem verdade. eles que não estão, né? Então, assim, o diabetes e a hipertensão arterial são doenças que vêm se agravando. A gente vem percebendo um aumento, né, nesses últimos anos. E aí é muito importante que nós da enfermagem, né, vocês como técnicos, a gente possa entender um pouco ela, né, os sintomas, para a gente poder identificar no paciente e poder perceber também a questão de orientar esse paciente quanto à mudança do estilo de vida, porque não é fácil, né? Aquele paciente que muitas vezes tem aquela rotina, no caso, aquele paciente que passou a vida toda dele, né, não se alimentando saudável, não fazendo atividade física, então ele já tinha aquela rotina e de repente mudar tudo e ele ainda se adaptar a essa mudança. Então, assim, se torna às vezes até um pouco assim, eu considero como uma palavra, eu considero como desafio, né? Tanto para nós da enfermagem quanto para o paciente. Mas vamos lá. E aí, gente, falando um pouquinho, antes da gente falar sobre uma doença bem complexa, que é o diabetes, eu queria saber de vocês, quais são as principais fontes de energia para o homem? Quais são? Açúcar, Oi? Que mais? açúcar, Tem mais outro ponto importante. Que na carboidrato, verdade é a glicose, né? A nossa glicose, o açúcar, ele é um carboidrato considerado, né? Certo? Então, assim, as nossas fontes de energia são principalmente duas. Primeiro, glicose, que é o famoso açúcar. Essa glicose nós vamos estar adquirindo através da nossa alimentação, certo? E nós temos uma outra fonte de energia que é o oxigênio. São duas fontes de energias básicas para que esse organismo consiga sobreviver. Então, as nossas células, elas captam a glicose para realizar o seu metabolismo. Então, para que as nossas células funcionem, que os nossos órgãos, né, sejam ele o rim, o pulmão, o cérebro, principalmente, né? Então, tem que estar aí tudo muito bem equilibrado, as nossas células têm que estar absorvendo a quantidade adequada para que elas possam trabalhar, para que elas possam manter esse ser humano vivo, tá bom? Então, as duas fontes de energia seria glicose através da nossa alimentação e seria o oxigênio, né, através do processo da nossa respiração, ok? E aí, pessoal, tá aqui, ó, a foto para mostrar aqui para vocês, né? Essa primeira foto representando o oxigênio e a segunda foto percebendo aí vai dois funcionar idosos tudo. se Tá bom. alimentando, almoçando ou jantando, né? E aí esses idosos estão adquirindo aí uma fonte muito importante de energia, que é o açúcar, que é a glicose, que é a glicemia, né? Porque quando o açúcar está no sangue, a gente considera como glicose ou glicemia, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho dessa doença que vai envolver todo esse mecanismo
que é o diabetes. Então, o diabetes é uma doença crônica caracterizada pela produção insuficiente de insulina ou por uma incapacidade do corpo em utilizar a insulina, certo? Ou seja, o problema vai estar muitas vezes na própria insulina. E aí a gente chama que quando esse corpo, nosso corpo, está incapacitado, ele não consegue produzir a insulina, ou a insulina está defeituosa, a gente pode chamar de insulina resistência, certo? E aí o que é que vai acontecer? O que é que vocês acham? Se a insulina não funciona, o que é que vai acontecer com a glicose, que é o açúcar do sangue? O que é que vocês acham? Ela tanto pode aumentar como também pode diminuir, né, professora? Porque a diabetes, ela oscila muito. Tem hora que ela está baixa demais, assim como também ela Isso, a sobe gente tem os demais. picos de hipertensão, no qual a hipertensão a gente tem um aumento exagerado no nível de glicose do sangue, e a gente tem uma Aliás, perdão, errei o termo. É hipoglicemia e hiperglicemia. Eu acabei confundindo com Hipoglicemia, né, hipertensão. professor? É hiperglicemia, que é o aumento da glicose no sangue. Ou seja, as moléculas de glicose no sangue, elas estão em maior quantidade. Quando tem um quadro do paciente com hipoglicemia, eu tenho um quadro que esse paciente ele tem uma diminuição no número de moléculas de glicose na corrente sanguínea. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tudo ótimo. Só repete para mim o outro nome que a senhora falou. A senhora falou a Na verdade, hiperglicemia e qual a outra? O paciente tem um aumento no nível de glicose na corrente sanguínea. Essa quantidade ela está maior, certo? Do que o valor, certo? E eu tenho uma hipoglicemia. Eu tenho uma diminuição no nível de glicose nesse paciente na corrente sanguínea, certo? Por exemplo, o paciente ele é um paciente diabético, ele é um paciente que fez alguns exames, não só a glicemia em jejum, porque hoje a gente considera como diagnóstico do diabetes, não somente ele vai lá no posto, faz aquele exame do dedo, né? E aí define aí o diabetes. Não é bem assim, tá certo? Precisa fazer outros exames para poder identificar. Tem um exame chamado de tolerância, é o exame oral de tolerância à glicose. Então, ele faz um exame a cada 2 horas. Não sei se vocês já fizeram alguma vez. Vocês já fizeram esse exame? Eu não. Pronto. Eu não. Eu já fiz. Eu também não. Não, eu já fiz o Do dedinho. Pronto. da Eu já cheguei glicemia, que é a o fazer furar o esse dedo, né? outro. Já cheguei a fazer alguns exames, inclusive esse. Então, assim, o que acontece? O paciente ele só é diabético quando ele é detectado nesses vários exames acima de 126, certo? Então, acima de 126 ou mais é considerado aí o diabetes. Não é uma vez por outra que você encontra a sua glicemia alterada que você vai ser diabético, não. Pode ser diversas situações que a sua glicemia está alterada. Você come uma barra de chocolate, come 2, 3 barras, sabe que aquilo ali tem um açúcar muito intenso, né? A gente sabe disso. E aí a gente observa na nossa corrente sanguínea um pico muito grande que pode acontecer dessa glicemia aumentar, ok? E quando é que a gente tem situação de hipo, que é o contrário, que é a diminuição dessa glicose? Por que essa glicose não está em quantidade adequada na corrente sanguínea? Exemplo, a gente não se alimenta de forma correta. Porque a glicose ela vem principalmente da alimentação. Para essa glicose conseguir chegar nas nossas células e ter a sua ação. Então, por exemplo, vamos supor aqui, o paciente ele vai fazer uma atividade física. Quem não já passou por isso aqui? De você vai em jejum, você não come nada de manhã, você só acordou, escovou os dentes, foi fazer alguma atividade física e você não comeu nada. E esse paciente ele pode passar mal, certo? Por quê? Oi. Professor,
que aconteceu comigo ontem. Ah, meu Deus. Eu fiz isso. Pois é. Eu já estava toda me tremendo já lá na Por quê? academia. Porque a gente não comeu. Então, a gente está exigindo do corpo um metabolismo Comeu. maior, que é a atividade física. O nosso coração acelera, causando um ataque cardíaco natural pela atividade física, porque vai exigir bem mais o quê? Oxigênio, certo? E aí, ao mesmo tempo, vai exigir um nível de glicose para poder compensar. E aí, pessoal, acontece do paciente passar mal, o paciente ficar tonto, a visão turva, todo se tremendo, né? E chega muitas vezes a desmaiar por falta aí de glicose adequada aí nas nossas células, tá bom? Então é algo assim que a gente não pode deixar de orientar. Vocês como técnicos de enfermagem, nós, né, não podemos deixar de orientar o paciente quanto à alimentação, tá certo? Pelo menos as 3 refeições. Certo? Pelo menos as 3 refeições. E aí nós temos aqui, ó, falando aqui das pessoas saudáveis. Uma foto falando aqui das pessoas saudáveis. Marreva tá ecoando. Oi? Oi? O teu áudio tá ecoando. Eu acho que é porque tem alguém com o microfone ligado. Vocês podem desligar, gente, para ver se dá certo? Vocês podem desligar, gente? Será que é isso? Não sabia que era, Pronto, que era resolveu. esse o problema. É bom que eu aprendi. Bom, então vamos lá. A gente tem aqui, ó, 2 fotos, certo? Eu tenho, primeira foto, pessoa saudável, tá? E tem uma pessoa com diabetes do tipo 2. Porque a diabetes, ela tem 2 tipos. O tipo 1 e o tipo 2. Pessoas saudáveis, o que é que vai acontecer? A insulina, ela é um hormônio produzido numa glândula anexa do sistema digestório, que é o pâncreas. Tudo bem? Ok? Entenderam? A insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas. E o que é que a insulina vai fazer na corrente sanguínea junto com a glicose? Nós temos as nossas células nos diversos tecidos do nosso corpo, seja no tecido muscular, no tecido esquelético, no tecido adiposo, seja vários locais. Essas células precisam receber a glicose e a insulina ela vai ajudar a glicose a entrar na célula. Tudo bem? Ou seja, as nossas células elas têm um receptor específico para a insulina. E a insulina vai lá junto com a glicose, faz essa abertura e a glicose entra nas nossas células. Deu para entender, gente? E o que acontece com o diabetes? Oi. Professora, explica só mais uma vez Nós para mim. temos o pâncreas. O pâncreas é um órgão que a gente tem, uma glândula anexa, certo? No pâncreas, vai ter um local que vai ser produzido insulina, que é o hormônio. A insulina, ela é enviada do pâncreas para a corrente sanguínea nossa, ok? Lá nas nossas células, que ficam espalhados nos diversos órgãos, por exemplo, na nossa pele, no nosso sistema muscular, nos músculos, no sistema ósseo, nós temos várias células. Essas células, elas vão precisar de glicose para elas poderem trabalhar, para elas poderem gerar energia. Sendo que para receber a glicose, a insulina ela vai dar um empurrão. Ela vai ajudar com o receptor que tem lá na célula para captar a glicose. A glicose ela não entra sozinha na célula sem a ajuda da insulina. Ela precisa entrar junto com a insulina. É como se fosse um casal, marido e mulher. Os dois não deixam de andar juntos. Vocês estão entendendo? Então, a glicose, junto com a insulina, tem que andar juntas e a insulina ajuda a glicose a entrar na célula. Entendeu, Angelinda? Entendi. Pronto.
O que é que vai acontecer com o paciente diabético, que eu estou falando aqui da diabetes do tipo 2? Nós temos um problema na insulina, certo? Ou seja, a insulina está presente, mas a insulina está diminuída, muitas vezes. Aliás, está com defeito. Ela não consegue ajudar a insulina, a glicose a entrar nas células. Ela está defeituosa. Imagine, por exemplo, na nossa casa, um liquidificador. Para o liquidificador funcionar, ele precisa o quê? Do motor. Concorda? Para a gente fazer uma vitamina e tal, precisa do motor funcionando. Quando a gente liga esse liquidificador e ele não liga mais, ele está com defeito. Ele não vai girar ali a hélice e não vai conseguir bater a vitamina que a gente quer. Está com defeito. Assim é a insulina. A insulina vai estar defeituosa. Tudo bem? Se ela está defeituosa, ela vai estar também em quantidade menor. Então, o receptor que era para funcionar na célula não está funcionando de forma correta. Vocês estão entendendo? Então, a glicose não vai entrar, uma parte dela. Uma parte entra, outra parte não. Uma parte da glicose não vai conseguir entrar de forma correta na célula. E o que é que vai acontecer se a glicose não entra dentro lá da célula? A glicose vai se acumular na corrente sanguínea. Vocês concordam? Ou não? Bora, gente, me dá um feedback aí, vocês estão entendendo. Vamos lá. Repete, professora, eu tenho a por favor. diabetes do tipo 2. Sabemos que a insulina é produzida no pâncreas, correto? Se essa insulina está com defeito, não está funcionando de forma correta, ok? Eu vou ter problema em relação à glicose entrar na célula ou não? Vai ter problema. Sim, vai ter problema. Porque a glicose só entra na célula. Lembra que eu falei em relação ao casal? A mulher não consegue entrar sozinha. Tem que entrar junto com o homem. Mesma coisa a glicose e a insulina. A insulina tem que estar funcionando correto para a glicose poder entrar na célula. Se a insulina não funciona de forma correta, a glicose vai se acumular, ao invés dela entrar na célula, vai se acumular na corrente sanguínea. O que é que vai acontecer? Uma hiperglicemia. Hiperglicemia. Todos entenderam isso? Importante entender esse mecanismo para a gente poder entender a função mais na frente sobre os medicamentos. Ok? Quando a gente fala sobre diabetes, a gente às vezes toma um susto porque a gente percebe quanto de pessoas existe com essa doença. Então, a prevalência do diabetes, por exemplo, na América Central e do Sul foi estimada em 26,4 milhões de pessoas. E tem uma projeção, né, tem alguns estudos que falam que até 2030 vai dobrar o número de pessoas, ou seja, 40 milhões de diabéticos, certo? Incluso aí também os jovens e pessoas idosas. A diabetes ela não acontece somente no idoso, ela acontece também em pessoas jovens. Só que geralmente em pessoas jovens é a diabetes do tipo 1, que eu vou falar mais na frente sobre ela também, ok? O Brasil, ele está atualmente na 8ª posição de prevalência do diabetes, com 4,6% da nossa população com essa doença. Porém, os estudos também estão dizendo que até 2030 nós vamos ficar em 6º país de pessoas idosas, lembra que eu falei? E 6º país de pessoas com diabetes. Isso é preocupante ou não é pra gente? O que é que vocês acham? Muito preocupante, professora. porque as doenças crônicas degenerativas, elas têm aumentado, principalmente num público mais vulnerável, que são os idosos. A gente vê muito nessas pessoas, tanto adultos de meia idade, quanto os idosos também. E junto com o diabetes, pode vir a hipertensão arterial. E o diabetes, hipertensão arterial, é fator de risco
para ter doenças cardiovasculares, ok? Então, uma das principais... Oi, Jolinda. Professora, eu tinha uma prima que ela tinha 20 anos. Ela faleceu porque a diabetes dela aumentou muito, ela perdeu a visão, aí ela veio uma consulta aqui em Fortaleza, passou mal, aí foi para a UTI, da UTI entubaram ela, botaram traqueia, foi, aí deu uma piora e ela faleceu. O médico disse que estava muito avançado, não tinha mais nem jeito mais, ela Quantos anos faleceu. ela tinha? Quantos anos ela tinha? Ela tinha 20. Bem novinho. Oi, querida. Professora, Ouvindo. professora, Oi, querida. eu tenho também uma sobrinha. Ela tem só Sim. 9 anos. É mesmo? E já tá com diabetes, Do tipo 1, desde de quando nasceu. É, sim. Tipo 1, né? Tá fazendo tratamento. Mas dá pena, a bichinha é doida por sanduíche, doida por muita coisa, né? E é gordinha, viu? Bem gordinha ela. Sim. Oi, Professora, É triste. eu tenho 33 anos Olha e estou só, pré-diabética também. Olha só, né? Pois é. Exatamente. Pessoal, é bem complicado. Eu também já tive nessa fase do pré-diabético. Eu tenho buscado, né, a questão. Eu tive assim ano passado uma crise, só foi uma crise, graças a Deus, de pré-diabético, mas não tive a doença, graças a Deus. Mas assim, a gente tem que buscar, gente, a cada dia que passa eu me convenço que a gente tem que buscar vida mais saudável, né? A gente tem que buscar uma alimentação saudável, a gente tem que buscar a prática de atividade física, porque isso vai refletir na nossa fase de idoso. Vai chegar um dia que a gente vai chegar nessa idade. E nessa idade a gente vai colher aquilo que a gente plantou quando a gente era jovem. Né? Então, a cada dia que passa, para a gente poder diminuir o risco de doenças cardiovasculares, de tudo isso, inclusive problemas de mortalidade também, né? A gente ter hábitos bem mais saudáveis. Eu sei que não é fácil, a gente tem uma rotina super puxada. Eu estava até aqui hoje conversando com meu esposo e eu pensando, eu vou ter uma rotina super puxada, porque eu também comecei a trabalhar no pet shop, e aí dando aula, né, tanto no curso de veterinária quanto na enfermagem, acompanhando aluno, é uma rotina loucura. Mas eu sei que eu tenho que ir para academia às 6 horas da manhã, antes de eu ir trabalhar. Eu não consigo ir à noite, porque à noite eu já chego super cansada. Mas eu tenho que ir 6 horas da manhã. Né? A gente tem que botar isso na nossa cabeça. Professora, mas... Exatamente. Mas quem quer dá um jeito, né? Quem quer se organiza seus horários, em algum momento você vai. Seja de manhã cedo, né? Para quem gosta. Eu gosto de manhã cedo. Ou vai à noite. Sei que a gente tem que se organizar em algum momento da nossa vida para procurar esses hábitos, né? Então, olha só, até 50% das pessoas com mais de 65 anos, elas sofrem algum grau de intolerância à glicose. Então, isso aí já é problema também, né? Isso tem muito a ver com a rotina, né? Tem muito a ver com o nosso estilo de vida que a gente leva. A gente gosta muito de comer, por exemplo, a gente tem um prato de salada e a gente tem um sanduíche do McDonald's. O que a gente prefere? O sanduíche do McDonald's. Pois é. Então, os hábitos que a gente tem que buscar mudar, tá? E aí o impacto também econômico, né, pessoal? Porque o diabetes, ele tem gastos com relação à saúde, porque muitas vezes o paciente precisa ficar entubado, como até vocês falaram. Paciente entubado, paciente precisa ser hospitalizado, internado, paciente vai precisar de medicamento que vai lá pegar no posto, né? Os medicamentos hipoglicemiantes, comprimidos. Então, isso vai gerar um gasto, vocês imaginam. No Brasil ser o 6º país, daqui a uns anos, considerado, né? E o gasto que era de até 15% vai ser até 30% ou 40% de gasto no serviço de saúde. Por quê? Porque quanto mais pessoas com diabetes ou doenças do coração também, vai impactar consideravelmente os gastos, tá? Então, muitas dessas pessoas, em torno de 50%, acima de 65 anos, idosos, eles são hospitalizados anualmente.
Então, o que a gente observa? Uma perda de produtividade bem cedo, né? Uma prostração muito cedo, gastos individuais, porque querendo ou não, vai gastar com alimentação mais saudável, vai ter que buscar um estilo de vida melhor, vai ter ansiedade. Muitos pacientes eles têm esse problema de ansiedade e aumenta a cada dia. Baixa qualidade de vida. Então, assim, são gastos também. O impacto econômico não é somente para o SUS, né? Mas o impacto também para a família, tá certo? E aqui eu trouxe para vocês uma relação dos 10 países com maior número de pessoas com diabetes, com idade de 20 a 79 anos, tá? E com projeções até 2045, tá? Eles estão até com alguns estudos referentes a isso. Esse estudo foi de 2017 agora. E a gente tem... Quem é o primeiro país, gente? Primeiro lugar de pessoas com diabetes? Quem é? Comedor de arroz aí, a China. China é o país mais populoso do mundo. Isso aí a gente sabe. Talvez seja até um fator para que pessoas tenham mais diabetes. Até porque na China a gente encontra também um número muito grande de pessoas idosas. Eles vivem muito mais, a expectativa de vida é muito alta. Então isso reflete também o número de doenças crônicas, né? Abaixo a gente tem a Índia, segundo lugar, terceiro lugar os Estados Unidos. Aí a gente lembra dos Estados Unidos, a gente lembra de quê? Da alimentação que eles têm, muitas vezes. Apesar deles não terem o costume de almoçar, como a gente tem aqui, mas eles fazem um belo café da manhã. Quando é mais ou menos aí à tarde para a noite, eles passam no fast food e compram aí McDonald's, Burger King, né? Era isso que eu ia dizer, eles têm muito fast food, né, professora? Professora, vou passar aqui no drive-thru e vou comprar aqui um sanduíche. Eu digo porque a minha tia mora lá, né? Lá é tudo muito industrializado. Lá é muito industrializado. Até ovo cozido eles vendem dentro de embalagem. Né? E ela estava me dizendo que tem até sopas industrializadas no mercantil, né? Tudo muito pronto. Mas também tem a opção de saladas, tem a opção de frutas também. Mas aí cabe a rotina, né? Cabe a adesão de cada um. O que é que nós vamos ter também aqui, ó? Vamos ter o Brasil, olha só, né? O Brasil, o México, a Indonésia, a Federação Russa e assim vai. Aí o que a gente tem aqui da questão do ano de 2045? Quem é que vai estar em primeiro lugar aí, ó? A Índia. A Índia está com a projeção de passar da China de pessoas com diabetes, certo? Aí nós temos os Estados Unidos continuava em terceiro lugar, o México passava do Brasil, por incrível que pareça, né? O México. E em quinto lugar, quem? O Brasil, tá certo? Isso aqui é alguma projeção, isso aqui não significa que vai acontecer, né? Tem muitas águas a rolar, mas os estudos apontam esse caminho, tá bom? Então, voltando aqui para o diabetes, a gente vai só relembrar aqui sobre a insulina. Então, a gente falou que a insulina ela é um hormônio produzido pelo pâncreas, lá nas ilotas de Langerhans, nome do local lá do pâncreas, né? A célula beta chamada, que é o hormônio insulina produzido na célula beta, ok? E aí a insulina vai controlar o nível de glicose no sangue. Vai controlar, vai regular a produção e o armazenamento dessa glicose também, certo? Função também da insulina, transporte. Então, como eu falei, a questão dentro da célula, lá no seu interior, precisa de glicose, precisa ter fonte de energia. E aí, quem transporta, quem ajuda nesse processo é a insulina, ok? Em que momento a insulina geralmente ela é produzida? Ela é produzida como, gente? Em que momento? Ela é produzida quando a gente come, a gente se alimenta. Então, após as nossas refeições, essa quantidade de açúcar ela aumenta. E aí é nesse momento que a insulina vai trabalhar mais. Por isso que o exame pede que seja em jejum, porque vai dar um falso positivo.
Por exemplo, você comeu, você vai aferir ali a glicose no dedo. Você vai furar lá seu dedinho e vai aferir. Vai dar um valor bem maior, concorda? Da glicose. Por quê? Porque a gente comeu. Sim. Sim. Né? Sim. Porque se a gente come, o nível de glicose vai estar lá em cima. Por isso que se pede em jejum para ter um valor mais fidedigno. Ok? Então, insulina é um hormônio, vai transportar a glicose, vai ajudar essa produção, vai armazenar a glicose também. Vou explicar mais na frente quando é que isso acontece. E aí vai ser produzido no pâncreas exatamente numa célulazinha chamada de célula beta. Ok? Ó, olha aqui, gente, que interessante, ó. Primeira foto mostra a glicose dentro da corrente sanguínea e a glicose em excesso. Olha o tanto de glicose em excesso. Se está em excesso... Oi? Sim, é muito. Tá vendo? Por quê É muito. que está em excesso? Porque ela não conseguiu entrar na célula. Por que ela não conseguiu entrar na célula? Ou porque não tem insulina de jeito nenhum. Não tem. O pâncreas não consegue produzir insulina. Ou tem a insulina, mas a insulina está defeituosa. Certo? Então, ou quando ela está ausente, ou quando ela está com defeito, a gente tem o diabetes. E aí o açúcar, e aí a energia não é produzido, e aí precisa fazer o tratamento correto, tá bom? Em relação ao diabetes. Oi? Passado, professor. Ah, Agora eu vou me cuidar mais, desse eu tô jeito. passada. É assim mesmo. E aí nós temos as funções da insulina, só para repetir para vocês. Diminui a quantidade de açúcar circulante, porque ela vai ajudar essa glicose a entrar na célula, né? Então, essa glicose é adquirida quando a gente faz a ingestão de alimentos. Outro ponto é promover o armazenamento no fígado. Gente, nós temos um outro órgão, que é o fígado, que vai ser fundamental em algumas situações de emergência, tá bom? Então, grava aí, ó. Fígado, ele vai armazenar glicose, ok? Entenderam isso? Uma parte da glicose entra nas células. Sim. E outra parte é armazenada no fígado, na forma de glicogênio hepático. É armazenado no fígado e é armazenado no tecido adiposo, tecido de gordura, na forma de triglicerídeos. Oi. Professora, então é dessa forma que causa aquele acúmulo de gordura que pode até se tornar grave caso a pessoa O não nível de gordura, trate? ele interfere principalmente aí na questão dos triglicerídeos, né? Que é a gordura ruim, né? Que as pessoas chamam, certo? E aí, gente, é importante que exista um outro hormônio, que é o glucagon. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre ele, tá bom? Outra função da insulina, regular o metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas, tá bom? Então, ela tem basicamente essas três funções. Doutora, Alguém quer falar? ela pode repetir para mim só essa A parte do fígado? glicose, ela vem da nossa alimentação, mas precisa da insulina e a insulina ajuda a glicose a entrar na célula. Só que uma parte vai para a célula e outra parte vai ser armazenada no fígado, certo? Quando a gente fala que essa glicose ela fica lá no fígado guardada, moléculas de glicose fica guardada no nosso fígado sempre. A gente está aqui, ó, conversando, mas no nosso fígado tem moléculas de glicose guardadinha em momentos de emergência. Então, vocês imaginem, nós super magros em algum momento, desnutridos, precisando de glicose e a gente não consegue se alimentar. E aí essa glicose ela vem de onde? O que vocês acham? Do alimento não, porque ninguém está comendo. Vamos supor que uma pessoa não está comendo, não está se alimentando. Certo? Mas que não se alimenta bem, né? Ela não come de jeito nenhum, certo?
Fígado. Ela vem do fígado. Átila, teu microfone tá ligado. Pronto, obrigada. Então, o fígado vai guardar a glicose na forma de glicogênio e vai ter situação de desnutrição que a glicose precisa ser estabelecida. E vai ser tirada da onde? Do local que ela foi guardada, que é o fígado. Então, existe um outro hormônio chamado de glucagon, e esse hormônio, ele vai liberar a glicose que está guardada no fígado. Em algumas situações de jejum muito prolongado, situações de desnutrição do paciente. É como se fosse uma reserva de emergência. Tudo bem, turma? Tudo certinho? Ó, isso aqui eu já falei, né? Estou só mostrando aqui algumas fotos para vocês verem, ó. A insulina vai até a célula, ajuda a glicose, existe um receptor que identifica a insulina, e a insulina se liga ao receptor, ao mesmo tempo ajuda aí no transporte da glicose, e aí a célula se abre e recebe a glicose de forma correta, ok? E voltando para o nosso amigo aqui, glucagon. O glucagon, ele é um hormônio, certo? E esse hormônio, ele vai fazer o papel contrário da insulina, certo? Ele tem uma ação contrária. Por quê? O que a insulina faz? Ela controla o nível de glicose, que pode estar alto, por exemplo, vamos supor, está muito alto o nível de glicose no paciente. E a insulina aumenta a produção, certo? De glicose, para poder controlar. E aí vai entrar de forma correta nas células. Mas o glucagon, que é um outro hormônio, ele faz o oposto que a insulina faz. Então, aquela glicose que está guardada no nosso tecido adiposo, que é a gordura, que está guardada no fígado e até no músculo, uma parte da glicose também é guardada no músculo. E aí, o que é que vai acontecer? Numa situação do paciente que está muito desnutrido, está perdendo muito peso, não está comendo e precisa de glicose para manter o corpo vivo. E aí, o glucagon, ele manda um sinal para esses órgãos, esses locais e diz, não, agora você tem que liberar a glicose que está guardada. Situação de emergência. Vocês estão entendendo isso? Ou não? Não? Pois eu vou explicar. Não. Vamos lá. De novo. O glucagon, ele é um hormônio que ele só vai ser acionado quando o paciente ele tem um nível grave de desnutrição. O paciente está muito magro, o paciente não se alimenta faz muito tempo, o paciente está desnutrido total. Não consegue comer, não tem a quantidade de glicose adequada porque não está comendo. Só que ele passou um tempo da vida dele comendo. E nesse momento, a glicose ficou guardadinha lá no fígado, guardadinha no músculo, guardada no tecido adiposo, ficou lá guardada. Esse paciente, ele tá vivendo uma situação de emergência, não tá? Porque ele tá o quê? Desnutrido. Tá com um jejum muito prolongado. E aí, o que é que vai acontecer? O glucagon vai mandar um sinal. Ele vai liberar essa glicose que foi armazenada durante o tempo que ele se alimentou. A glicose guardada no fígado, nos músculos e no tecido adiposo, principalmente. Certo? E aí, quando essa glicose ela é liberada, porque a reserva que nós temos, ela vai para a corrente sanguínea para gerar energia para as células, para manter pelo menos o paciente vivo. Vocês estão entendendo? Sim. Pronto. Essa é a diferença entre insulina e glucagon. Essa é a diferença. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Ou todo mundo entendeu direitinho? Entendi sim, professor. Entendi sim. Então, nessa figura eu tenho o quê? Olha só, ó. Vai mostrar aqui para que vocês entendam. Eu tenho o alimento, o paciente comeu, ó, alimento, se alimentou. Quando ele come, ocorre uma alta taxa de glicose no sangue, correto? Porque a glicose vem do alimento.
E aí, o que vai acontecer? A glicose mesmo, ela ali presente na corrente sanguínea, ela vai estimular uma célula beta. Que célula beta é essa? É a célula que produz insulina. Essa célula beta fica... Insulina. Essa célula beta fica onde? Insulina. Essa célula beta fica onde? No pâncreas. Exatamente. No ela fica pâncreas? no pâncreas. E a insulina vai fazer o quê? Vai ajudar a glicose a ser armazenada, a ser transportada para as células. Ok? E aí uma parte entra na célula. Acho que tem algum microfone. E aí uma parte entra na célula. Uma parte entra na célula e outra parte fica lá no fígado. Aí tá aí o fígado, ó. O fígado absorve a glicose na forma de glicogênio e fica lá armazenado. Guardadinho ali para quando precisar, ok? Quando o paciente apresenta uma baixa taxa de glicose, uma hipoglicemia severa, aquele paciente que quase desmaia, crise muito grande de hipoglicemia, certo? Quando ele tem essa baixa taxa de glicose, o que é que vai acontecer? Ao invés dele estimular a célula beta para produzir insulina, vai acontecer o contrário. Ele vai inibir a célula beta, certo? Porque não é para ter insulina aí não, que está sendo a ação contrária. Ele vai estimular a célula alfa, é outra célula. Aí a célula alfa vai estimular o outro hormônio que é contrário à insulina, quem é? O glucagon. Exatamente. Aí o glucagon vai fazer o quê? Vai dizer, fígado, agora tu vai liberar a glicose que tu tá guardada aí. Porque o paciente está em emergência, ele está com crise de hipoglicemia. Ele está desnutrido, está com hipoglicemia. Então, são situações de emergência. Vocês estão entendendo? Então, no momento que a gente está passando mal com crise de hipoglicemia, quem entra não é a insulina, não. Quem entra é o glucagon nesse momento. Tá certo? Todo mundo entendeu direitinho? Show. Sim. E aí nós temos a diferença do diabetes do tipo 1 para o tipo 2, certo? Pessoal, do tipo 1 geralmente são pacientes jovens, que muitas vezes esses pacientes eles já nascem com diabetes, eles já nascem com problema na fabricação de insulina, tá? Ou seja, não tem insulina de forma nenhuma presente ali, produzida pelo pâncreas. Então, o que é que vai precisar fazer? Repor todos os dias a insulina. Ele vai ter que tomar todo dia insulina. Então, o paciente que toma insulina, ele tem diabetes do tipo 1, certo? Geralmente, o início, ele é lento, certo? Mas pode ser um início abrupto, de repente também, porque a gente vai identificar problemas em relação à sintomatologia desse paciente. Ele vai ter um aumento na produção de xixi, ele vai ter muita sede, ele vai sentir fadiga, ele vai ter perda de peso. Então, são alguns sinais clínicos, certo? Muitas vezes, esses pacientes não vai adiantar tomar os hipoglicemiantes, tá? Os medicamentos orais, porque não vai ser eficaz, porque não adianta ele estar tomando o comprimido se ele tem que ter a insulina ali presente. O problema é a insulina. Então, a insulina precisa ser reposta. Ele vai ter que ser furado aí todos os dias, né, no tecido subcutâneo, para poder aplicar a insulina, certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Oi. Professora, eu queria tirar, assim, uma dúvida. Aquela criança que nasce com diabetes, como a minha prima, ela já nasceu com essa doença. Por que é que essas crianças nascem com essa doença? Vários fatores. Que ela tomava insulina também. também. Não tem uma causa específica, entendeu? Os estudos relatam uma série de fatores. Relata genética,
relata o tipo de ambiente que influencia, né? A característica da própria pessoa. Então, assim, não tem uma causa específica. Por exemplo, alguém na sua família que já teve diabetes, os parentes, é um fator de risco para ter. Então, assim, geralmente não tem uma causa só. São vários fatores de risco. Entendeu? Entendi. Eu acho engraçado assim que o irmão dela, ele não tem isso, né? Ele não tem isso, mas ela tinha esse problema desde quando nasceu. Depende muito. Tem pessoas que tem outras que também não tem, né? Bom, e aí nós temos o diabetes do tipo 2. Então, do tipo 2 é aquele diabetes que vai aparecer mais tarde. Geralmente acima aí dos 40 anos de idade, 45 anos, né? Então, são adultos de meia idade. E pode aparecer também em adolescentes, certo? Também do mesmo jeito. E principalmente em pessoas idosas. Então, o que é que vai influenciar? Genética, vai influenciar o tipo de ambiente também. São todos esses fatores. Por exemplo, o estilo de vida que a pessoa leva, sedentarismo, obesidade, tem tudo a ver com o diabetes do tipo 2. Como é que a gente faz para poder controlar o diabetes? Como é que a gente faz? A gente muda o nosso estilo de vida. A gente, né, procura ter um estilo de vida melhor, ok? Então, geralmente, aquele paciente que tem esses fatores, por exemplo, fatores que tem a ver com hipertensão, também é fator de risco para desenvolver o diabetes, ok? Então, geralmente, esses pacientes... Oi. Professora, e por que que em alguns casos a pessoa tem uma alimentação saudável, tem uma vida não sedentária, né, uma vida ativa, Genética. e mesmo assim ela Por incrível desenvolve? que pareça. Genética. A genética influencia em torno de uns Certo. 60%. Entendeu? Influencia muito. Tem gente que... Sim. Professor, então quer dizer que o tipo 2 é o Não é só pela adquirido pela alimentação, alimentação, é o é? estilo de vida que ele leva. Vamos supor, eu tenho aqui um adulto, ele tem 40 Pelo anos de estilo, né? idade. Ele passou a vida toda dele, um conjunto É de uma fatores. combinação, né, Ele passou a professora? vida toda dele não tendo uma alimentação saudável. Ele comia fast food, ele tomava Coca-Cola, né? Ele fazia tudo. Comia aquelas carnes com aquela gordura. Então, ele passou a vida toda dele fazendo isso. Quando ele chegou nos seus 50 anos de idade, ele começou a sentir alguns sintomas. Entendeu? Então, é o estilo de vida que se leva, é a genética, é o Entendi. ambiente, né? O ambiente que a pessoa vive, o estresse, os problemas emocionais, tudo isso são fatores para desenvolver qualquer doença. Entendeu? A obesidade. Pois é, professora, Entendi. porque eu não tinha isso, né? Mas aí com o tempo, uns tempos para cá, aí eu já peguei isso aí. Eu sou pré-diabética, que o médico falou, e pressão alta. Eu não tinha isso, mas até porque eu vim aumentando a idade, veio isso. Pois é, Já exatamente. apareceu essas coisas em mim. Então, vai buscar se cuidar, né? Buscar se cuidar a cada dia. Professora, me diga uma coisa: quem tem diabetes provavelmente pode fazer hipertensão ou Fator de risco, tem que ter entendeu? Não diabetes, ele tem necessariamente o que ser diabético ele hipertenso? vai Me responde. desenvolver a hipertensão, não. Mas que é um fator de risco para desenvolver a doença, Certo. entendeu? É Certo. aquele mesmo Entendi. caso, por exemplo, se eu tenho uma pessoa na minha família que tem câncer. Não necessariamente eu vou ter câncer também, não. Tá entendendo? Não necessariamente. Então, isso depende de vários fatores. Mas a gente tem que se cuidar, fazer os nossos exames direitinho, de rotina, né? Ter essa alimentação, atividade física, tudo isso. Tudo isso é um conjunto de fatores para diminuir todas essas doenças. Ok? Então, aqui, ó. Então, o que é que vai acontecer? O do tipo 1, o pâncreas não vai produzir insulina. Olha aí, ó, o problema, ó. Do tipo 1 não tem insulina. De jeito nenhum.
Se não tem insulina, o que é que vai acontecer com a glicose? O que é que vocês acham? Não entra Não na entra na célula e vai célula. se acumular na corrente sanguínea, concordam? E aí vai precisar fazer o quê? Sim. Vai precisar tomar insulina. Todo dia. Todo dia. Insulina. O do tipo 2, o pâncreas produz a insulina, mas a insulina está defeituosa. Ou o receptor da insulina não funciona. Olha aí o defeito. E aí a glicose não entra na célula também não, porque a insulina está com defeito. E aí vai precisar fazer o quê? Tomar medicamentos para poder melhorar esse quadro, mudar o estilo de vida e muitas vezes entrar com os medicamentos orais, que são os comprimidos, tá? Outro ponto, excesso de gordura, prejudicação da própria insulina. O pâncreas começa a produzir mais insulina e fica mais sobrecarregado, no caso do tipo 2, né? O pâncreas de tanto produzir insulina, porque ele está percebendo que a insulina não está dando conta, porque ela está, o quê? Está defeituosa, ele começa a tentar produzir mais para poder fazer com que a glicose entre na célula. Esse é o intuito. E aí o pâncreas começa a sobrecarregar. E aí começa a prejudicar o pâncreas. Entendeu? O que é? Sintomas. Sim. Tipo 1, sede em excesso, urina frequente, cansaço, fraqueza, perda de peso e mais incidência em crianças e adolescentes. É justamente aquela que a pessoa já nasce, certo? Tipo 2, visão turva, né? Aquela visão mais turva, fome exagerada, formigamento nos pés, aumenta a questão das próprias infecções, o corpo fica até mais vulnerável, porque atrapalha também a ação do sistema imunológico, e ocorre uma má cicatrização de feridas. Quem aqui não já viu pessoas com problema de cicatrização, quem tem diabetes? Tem uma ferida e demora que só para cicatrizar. Professora, me diga uma coisa. E um dos sintomas pode ser os pés muito sudoreicos, os pés muito molhados. Porque meu filho é adolescente, ele tem 13 anos, e o pai dele é diabético, certo? Só que ele se queixa muito, professora, que os pés dele ficam molhados. Sei. É por época. Entendeu? Do nada fica molhado. Ó, mãe, ó como é que tá. Na adolescência, Desse jeito ele diz. as glândulas Molhado. sudoríparas, elas estão em processo de desenvolvimento, né? Ainda tá nessa fase de controle, entendeu? Alguns adolescentes relatam essa sudorese essa coisa mais excessiva, seja na axila, seja nos pés. Pode ser com a idade, pode ser que quando ele passa essa fase, se torne mais adulto, pode ser que passe. Aí cabe a você ficar observando, entendeu? Se não for isso, aí você tem que procurar um médico para avaliar direitinho, fazer esse tipo de exame sobre diabetes também. Mas você tem que ficar observando, entendeu? Se ele relata algum outro sintoma também. Certo? Certo. E aí, Pronto. pessoal, eu coloquei aqui mais ou menos os valores de glicemia. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem a glicemia em jejum, que é o que a gente faz aquele exame do dedo, né, com o glicosímetro. Então, nesses resultados, eu posso ter vários números de valores de glicemia. Então, eu tenho a situação de hipoglicemia. Quando é que eu considero hipoglicemia? Quando o paciente geralmente está abaixo de 70. Então, naquela maquininha, quando a gente faz, o paciente dá 40, 50. Aí o paciente está com a crise de hipoglicemia, certo? Quando dá o valor normal, geralmente é entre 70 e 110. É o valor que a gente considera normal. Quando a gente fala que o paciente é pré-diabético, a gente considera de 110 a 126, ok? Quando passa do valor de 126, o paciente está fazendo vários exames em jejum, né? Todos os dias, e está percebendo aí que está dando mais do que 126. Está dando 150, está dando 200. E aí o médico vai passar o teste oral de glicose também.
E aí, fazendo alguns exames, ele vai fechar o diagnóstico para diabetes. Tudo bem até aqui? Sim. Sim, professora. E aí nós Sim, temos professora, estou entendendo. olha o tanto de fator de risco. E aí, pressão alta para desenvolver diabético, né? Colesterol alto, alteração na taxa de triglicerídeos, sobrepeso, principalmente em relação à cintura, pais, irmãos ou parentes de primeiro grau, no caso da própria genética, né, que a gente fala, com relação a ter diabetes, doenças renais crônicas também é um grande fator, histórico de doenças cardiovasculares, doenças do coração, é outro fator de risco, tabagismo, que é o uso do cigarro, cigarro é péssimo para tudo, né? Mulher que deu à luz criança com mais de 4 quilos, porque a gente observa que ela teve um desgaste para poder ter essa criança também, isso tudo influencia na parte genética. Diabetes gestacional, aparece, né? Tem algumas mulheres grávidas que desenvolvem isso. Síndrome de ovários policísticos. Diagnóstico de distúrbios psiquiátricos, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, porque isso vai envolver também com as emoções, e as emoções afetam o estresse pode levar a diabetes. A apneia do sono, dificuldade de dormir, nós precisamos dormir bem, para poder a gente acordar bem, né? Para a gente ter energia. Quando a gente não dorme bem, a gente perde as nossas energias. Uso de medicamento à base de glicocorticoides. Então, são vários fatores de risco aí, inclusive a genética, né? Para o diabetes. E aí, quando a gente fala sobre insulina, a gente fala sobre os tipos de insulina, pico de ação, duração, quando tomar e alguns exemplos. Essa tabela aqui é perfeita para vocês. Guardem ela por resto da vida, certo? Porque vocês vão trabalhar muito com esses tipos de insulina, seja na emergência, seja no posto. Então, a gente tem aí, ó, a insulina de ação ultra rápida. Ela tem um pico de ação de 10 a 15 minutos. Então, insulinas utilizadas na emergência, para ter um efeito rápido no paciente, tá? Então, nós temos aí a duração de 3 a 5 horas, usadas na emergência. Aí, a gente tem alguns exemplos. Ação rápida, chamada de insulina regular, ação de 15 a 60 minutos, duração no organismo de 6 a 8 horas, quando tomar antes da refeição. Às vezes o médico passa tanto a regular quanto a NPH, né? As duas, exatamente. E aí uma fala, olha, essa aqui você toma antes de comer e essa aqui depois, né? Então, vai depender muito. Então, ela tem um de ação intermediária, NPH, que vai ter um pico de ação de 1 a 4 horas. Tomar aí, geralmente, 2 vezes ao dia. E temos de ação mais lenta, né? De pico de ação de 1 a 3 horas também, duração de 24 horas. Aí, essa aqui dura mais tempo a sua ação no organismo, ela vai sendo liberada aos poucos, a insulina, tá? Para ser feita uma ação melhor. E aí só toma 1 vez ao dia, ok? O que a gente trabalha mais dessa? O que eu vejo no posto, né? Porque na emergência, com certeza deve ter ação ultra rápida. Mas no posto a gente tem aquelas duas, a regular e a NPH. Geralmente essas duas aí. Subcutânea e algumas na veia também, certo? Quem pode falar mais disso aí para vocês, quem tem experiência nessa parte, é a professora Aldeane. Eu acho que vocês devem estar tendo aula com ela, não estão? Na emergência? Professora, qual que é qual dessas que é veio que a senhora falou? Mas eu acho que seja a de ultra rápida. Porque ela atende a emergência, entendeu? É, porque essa NPH e essa regular, normalmente eles tomam isso, NPH Todas duas, né, professora? Mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão perguntar ao Deane, que ela tem experiência com a emergência. Perguntem a ela qual dessas é utilizada, viu? Emergência.
Isso, perguntem a ela no sábado. Que é mais utilizada, né? Aí ela Na passa emergência. direto pros pacientes, isso aqui, esse tipo de insulina aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui a próxima. E aí, eu trouxe aqui para mostrar para vocês algumas seringas padrões de insulina, tá? Nós temos vários tipos, certo? A insulina, a seringa, geralmente é aquela bem mais fininha. Não sei se vocês já viram. Tem ela com 50 unidades, tem ela com 100, né? Tem ela com 30 unidades. Então, geralmente, lá no posto, a gente tem a de 50 e a de 100 unidades, certo? Então, por exemplo, ó, seringa de 100 unidades é uma seringa de 1 ml. Toda ela corresponde a 1 ml. Seringa de 50 unidades é 0,5 ml, certo? Então, essas seringas, elas têm uma marcação. Então, seringa de 100 unidades, que no caso é essa terceira aqui da foto, de 100 unidades. Cada marcação dessa vai equivaler o quê? A 2 unidades, certo? Seringa de 50 unidades. Cada marcaçãozinha vai equivaler o quê? A 1 unidade, tá bom? Então, quando vocês tiverem aula prática, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu vou até pedir ao Dani para mostrar para vocês essas seringas, que eu acho que vocês não viram na nossa disciplina. Mas eu vou pedir ela para explicar. Então, quer dizer que... Normalmente, eles usam essa de 1. Normalmente, eles usam essa de 1. Essa pequenininha. Professora, quer dizer que se o médico pedir 50 unidades, posso fazer nessa de 50 do meio? Você vai puxar tudo, né? Você vai puxar tudo. Pronto, eu puxo tudo. Pronto. 50 unidades. Se ele pedir 2 unidades, eu posso fazer em qualquer uma, né? Só que eu tenho que ver a graduação. Vai ser mais complicado. É preciso eu mostrar para vocês a seringa, pessoalmente. É, bom pessoalmente. Para mostrar para vocês, certo? Eu não sei quando é que vai voltar, mas... Certo, tá certo. Leva. Eu tenho até uns aqui, eu vou levar dessas normais. Essa marcação vai ser para você definir a quantidade que você tem dessas insulinas, entendeu? E aí vai muito de acordo com a receita médica. Então, ó, até... Professor, então... Mas essa marcaçãozinha que tem preto, né? Tipo essa linhazinha preta, é a quantidade, né? Que a gente conta. Pronto, quer dizer que 2 unidades, professoras, é 0,2, é? Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui tá uma tabela prática. Tabela prática para saber... Que é o 20, né? Se eu tenho uma seringa de 50 unidades, 50 unidades, certo? Tem lá 50 UI. Ela vai ter no total 0,5 ml, certo? Ó, vamos ver. Isso. O total dela, né? Pronto, 50, 0,5. Pronto, tô entendendo. Mas na receita o médico pede 10, tô entendendo. 20 unidades. Não precisa você fazer cálculo. As unidades. Você já tem a seringa aqui, ó. É só você colocar. Marcada, entendeu? A seringa marcada. Agora, se ele pedir ml, vocês vão ter que converter. Aí eu vou ter que dar uma aula depois sobre cálculo, certo? Mas na mesma seringa. Mas é a mesma seringa? Fazer. Olha aqui, ó, essa tabela de conversão. Olha a tabela de conversão. É? Vocês estão vendo? Olha aí, ó. 10 entendi. Tô vendo aqui, tô vendo. Tô vendo. Equivale a 0,2. Certo? Certo. Então, isso aqui é uma tabela de conversão. Então, ele pode ser em ml quanto em unidade. A tabela de conversão, ele pode... Não é muito difícil, não. É só dividir por 10. Não, bem facinho. É praticamente a mesma coisa, né? Exato. Só que é em ml. Tô entendendo já. Se ele pedir unidade, tem que fazer na... Aliás, se pedir ml, só pode ser feito nessa de 100. Se vocês... não tem seringa...
Gente, por favor, quem não estiver usando o microfone, desliga, por favor, que eu não estou entendendo nada. Se vocês não têm seringa nenhuma de insulina, e agora? Eu só tenho seringa de 3 ml, eu só tenho seringa de 5 ml, e agora? Vai deixar de fazer no paciente? Não, não vai deixar de fazer no paciente, certo? Porque eu venho lá na minha tabela, bem aqui, ó. Venho lá na minha tabela e eu olho. Eu tenho, o médico pediu 20 unidades. Na receita tem lá, puxa, 20 unidades da NPH. Sim. Só que você não tem a seringa de insulina que tem a graduação em unidades internacionais. Não tem. Você só tem a seringa de 3 ml. Você vai fazer, você vai puxar 0,2 ml. Entenderam? Com 0,2. agulha 13 por 4 porque a agulha... Entendi, tô entendendo. Entenderam? Uhum. Certo. Então, é bem facinho. Quando falta agulha, não. Porque É tranquilo. Tá bom? É. E aí nós temos a via de Pois tá aplicação. bom. Como é que a gente vai aplicar a insulina? Inclusive, é papel do técnico de enfermagem, né? Fazer esse procedimento. Na verdade, a agulha ela tem que ser bem pequenininha, que é a agulha 13 por 4,5, que é aquela agulha marronzinha clara, mas que pode mudar o laboratório, né? A cor. Mas ela é bem fininha. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma prega cutânea, vai puxar o tecido, certo? E vai colocar aí no ângulo de 90 graus. Pode fazer em alguns ângulos, mas eu, Maeve, eu gosto de fazer 90 graus, tá? Então, você puxa a pele, faz a prega e aí você aplica no paciente. Lembrando que não pode pegar no músculo, tá, gente? A insulina, ela é subcutânea, porque aí ela acaba pegando no músculo e pode ter problema na sua absorção, porque o músculo ele tem vários vasos sanguíneos. E aí esses diversos vasos sanguíneos interferem na absorção, na ação dessa insulina. Então tem que ser exatamente no tecido subcutâneo. Tudo bem, turma? Ó, até coloquei, ó, a aplicação fora do tecido altera a velocidade com que a insulina é absorvida pelo organismo. Se altera a velocidade, altera aí o controle glicêmico, porque aí não vai ter um controle fidedigno, ok? Então, tem que ser exatamente no tecido subcutâneo. A agulha mesmo, né? Já vai um tanto, o calibrezinho já, né? Pouquinho para ir até o subcutâneo, fazer o subcutâneo bem direitinho. Ainda fazer a prega. Não. Tem que fazer a prega assim, na pele. O que é a prega? A prega. Até esta prega. A pele aqui, ó, e levantar. Você levanta a pele. Quando você levanta a pele... Levantar. Essa é a preguinha do pregador. Ok? Tô entendendo. E aí, pessoal, a gente tem aqui alguns riscos, né? Da questão da absorção da insulina é mais lenta, resultando em hiperglicemia. Pode acontecer da insulina não ser absorvida de forma correta, depende da forma como você aplica. A aplicação ela é um pouco desconfortável, porque se você não fizer correto, fizer errado, a pele pode ficar um pouco mais avermelhada, né? Formar bolha e tal. Então, ter todo esse cuidado, ok? Mas é bem simples. Eu acredito que o subcutâneo é muito mais simples do que o músculo. Eu sempre achei muito mais fácil. E aí, como eu falei, ó, a aplicação... Oi. Professora, também existe a caneta, né? Eu já trabalhei com a senhora, aplicava com a caneta. Ela fez a caneta é muito mais o meu esposo fácil, usa a caneta também. Porque não precisa você puxar, não precisa você ver tabela de conversão. Prático. Porque aí você é só girar e aí você encaixa no númerozinho. Né? Então você só gira, encaixou, aplicou, pronto. E ela vem com agulha descartável. Então é só você trocar as agulhas, aplica tranquilo. Muito mais fácil é só você do que você tá puxando nos frascos e tal, e tá vendo a graduação. Eu acho bem mais complicado. Ok? E aí,
nós temos o ângulo, ok? Nós temos o ângulo de aplicação. Então, nós temos aqui, ó, 90 graus e 45 graus. Todos os dois pode ser feito, tá bom? É só a gente ter o bom senso, né, na hora de fazer uma boa prega, tá bom? E a gente poder aplicar, ok? Bem fácil. E aí é interessante que faça o rodízio, certo? Em relação aos locais da própria aplicação de insulina. E aí nós temos aí o abdômen, que pode ser feito, ó. Lembrando aí que tem que estar 3 dedinhos distantes do umbigo. É uma normazinha que tem. Na coxa também, na região frontal, lateral, 3 dedinhos abaixo da virilha e 3 dedos acima do joelho. Então, é só uma dica aí para aplicação. Pode ser feito também nos braços, olha aí, na regiãozinha aqui atrás, ó, região posterior. 3 dedos abaixo da axila e 3 dedos acima aí do cotovelo. E pode ser feito aí também na região superior externa, apesar de que quase a gente não vê sendo aplicado aí, né? Eu, pelo menos, quase não vejo sendo aplicado aí nas nádegas. Vocês já viram? Na barriga. Eu só vejo na barriga. Nas pernas, né? Geralmente é feito assim. Na barriga, nos braços já vi, mas no bumbum eu nunca vi, não. E assim a gente tem até um certo receio, né? De fazer e acabar pegando no músculo. Apesar de que a agulha é bem pequena. Para atingir o músculo tem que ser uma agulha bem maior, né? O tamanho dela. Mas o melhor, Maê, eu acho na coxa. Eu tomava na coxa. E aí, pessoal, o rodízio precisa acontecer, certo? Dividir cada região direitinho, a distância mínima aí de 1 ou 2 dedos. E aí é importante fazer esse rodízio para não gerar problemas, certo? Lipohipertrofia é um dos problemas que pode acontecer aí de hipertrofia da própria região, né? Problema em relação à absorção da insulina, tá certo? A velocidade. Tem a ver aí também com a circulação sanguínea que vai alterar no local. Então, é uma série de fatores. E aí, o preparo da insulina, o que a gente vai precisar? A insulina, ela vem de várias formas. Ela pode vir em formato de caneta, que é a mais fácil de ser feita, porque é só você girar ali e você encontra o número, tá? Ou você pode estar utilizando aí os frascos, que é o que a gente encontra também no posto. E aí, no frasco, você tem que puxar, certo? E graduar direitinho aí na seringa, de acordo com a receita médica. Mas, geralmente, a gente precisa de algodão, né? Da própria insulina, a receita médica. A seringa e a agulha adequada tem que ter, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o pé diabético. Pessoal, o pé diabético, ele é uma complicação do diabetes. Quem aqui já viu essa situação? A sogra do meu irmão, Maíva, tá com mais de 3 meses que ela tenta fechar uma ferida que... Um arranhão de nada e abriu e até agora não fechou essa ferida. Ela é diabética, ela sofreu um acidente, tá com mais de quase 6 anos, mas a ferida dela, de vez em quando, reabre, começa tudo de novo. Então, é uma luta para ela conseguir fechar essa ferida. Afeta a cicatrização. A minha família tem assim, uma história muito grande de diabetes. A minha tia morreu de diabetes, ela perdeu o olho dela. Acho que ela não tinha nem 40 anos. O olho dela perdeu o olhozinho dela. Devido à diabetes muito alto, né? Pegou uma infecção e afetou o olho. Ela teve que tirar o olho dela, 40 anos. E ela morreu de diabetes. Gente, o diabetes, ele não é brincadeira, né? Então, a gente precisa prevenir essa doença, para que ela não chegue, quando a gente estiver com mais idade. Certo? Então, o pé diabético ele é uma consequência da doença quando a gente começa a observar que esse paciente não se cuida. Ele não faz aí um tratamento adequado, ele não muda o estilo de vida, ele não anda com calçado adequado, né? E aí pode vir sim a amputação, né? Porque a ferida, se não cuidar, ter que amputar.
chega um ponto que não tem circulação, que tem necrose, e aí muitas vezes tem que ter amputação. É complicado. Então, Mas Eva, logo que eu comecei a descobrir que eu tinha diabetes, o que o endócrino mais pediu, cuidado com a minha unha, quando eu fosse fazer também. Verdade, porque qualquer feridazinha, né, que você tenha, vai demorar a cicatrizar. Pessoas que têm diabetes e têm ferida são pessoas diferenciadas daquelas que não têm diabetes e têm ferida. Porque eles demoram muito mais para poder cicatrizar alguma lesão que tenha. E aí, se demora a cicatrizar, aí gera úlcera, gera ferida, aí vai abrindo. Tinha uma paciente lá no posto, ela passou, foi tempo, para fechar a úlcera dela. Ela tinha úlcera igual esse pé aí. E aí ela passou, foi tempo. E a gente fazia curativo todo dia e orientava ela, mas a bichinha não tinha condição, né, de comprar um calçado e tal. Isso tudo influencia. Ela andava, a rua do posto é calçamento, aí é complicado. Porque era o meio que ela tinha acesso a andar a pé. Ela não tinha um transporte, entendeu? Então é uma série de fatores. E aí, pessoal, o pé diabético é essa condição aí, ó, que a gente encontra infecção, a gente encontra úlcera, a gente encontra uma destruição do tecido, uma anormalidade, muitas vezes neurológica, no local. Doença vascular periférica nos membros, principalmente nos pés. Por isso que a gente chama de pé diabético. E aí, o que o paciente pode estar sentindo? Começa a sentir formigamento, queimação nos pés, né? Já ficar ligado quanto a isso, tá bom? Que aí a ferida vai abrindo e é mais difícil cicatrizar. Até chegar um ponto que esse paciente pode chegar a amputar a perna. Principais sintomas. O que a gente tem aí, ó? Queimação, que eu falei, né? Pontadas, como se fosse agulhada. Formigamento. Começa assim os sintomas. E aí tem o que? Dor e dormência nos pés. Início aí de um pé diabético. Certo? Perda de sensibilidade. Fraqueza nas pernas. São todos esses sintomas. Como é que a gente vai conseguir aí perceber quando é que vai ocorrer? O aparecimento pode ocorrer quando a circulação sanguínea ela é deficiente. Por exemplo, como é que o sangue não vai chegar de forma adequada e está totalmente relacionado ao nível de glicemia. Porque se a insulina não está controlando de forma adequada ou ela está ausente, a glicemia vai aumentar na corrente sanguínea. E aí vai dificultar a cicatrização, vai gerar um aumento de glicose dentro dos vasos sanguíneos. E aí vai aparecer todos esses sinais clínicos de úlceras, entendeu? Dificultando aí o processo de cicatrização. Então, pessoal, qualquer ferimento nos pés, a gente tem que estar atento no paciente. Se a gente atende um paciente, né, no posto, por exemplo, vamos supor, e a gente vê uma ferida do pé do paciente, a gente tem que perguntar. O que foi isso aí no seu pé? O que foi que aconteceu? Porque ele vai achar que é uma feridazinha comum. Que é a ferida comum que vai desaparecer e ponto final. E às vezes pode não ser. Aquela ferida, ela pode abrir, ela pode gerar uma infecção que é pior ainda. Aí vai tentar tratar e demora a cicatrizar. E aí começa todo o processo. Só basta abrir. Então, a gente não deixar essa ferida abrir, entendeu? Cuidar direitinho com a cobertura adequada. Né? Ter conhecimento sobre feridas é muito importante, né? Que vocês procurem esse conhecimento sobre as feridas e os curativos, de acordo com a competência de vocês, ok? Eu nunca mais me esqueço de uma situação que a gente passou lá no posto, eu acho que eu até contei em sala, que tinha um médico que atendeu uma paciente, aí disse que a paciente, ela estava com as pernas, sem brincadeira, gente, toda escura já, como se fosse o início de uma necrose. Início só, ainda não estava, né? Tava com a circulação aí comprometida. E aí o médico olhou para ela e disse: "Minha filha, isso não é nada não. Vá para casa. Fique lá na sua casa, você vai se recuperar". Eu fiquei passada quando eu escutei aquilo ali. E ainda bem que estava na sala a enfermeira, aí chega, ela olhou para mim. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, né? Porque
Eu só estava acompanhando os alunos, eu não podia me meter na conduta dele, né? É meio antiético. Aí eu só sei que assim que ela saiu, aí a enfermeira se meteu. A enfermeira, vou lhe dizer aqui uma coisa. Você vá no estomaterapeuta. Você vá lá no próprio hospital e você se cuide, vá procurar lá um enfermeiro, estomaterapeuta, especialista em ferida, porque senão você vai perder essa perna aí. Gente, sem brincadeira nenhuma, quando ela chegou no enfermeiro, o enfermeiro olhou, o enfermeiro disse, se a senhora tivesse passado mais uns 5 dias desse jeito em casa, a sua perna tinha sido amputada. Vocês acreditam? Aí ele fez um tratamento e parece que salvou a mulher. Então, assim, é questão de conhecimento, né? Que a gente precisa ter, certo? Quais são os fatores de risco para o pé diabético? O que a gente observa aí, fator de risco? Pacientes que já tiveram úlceras, pacientes que já foram amputados anteriormente, pacientes que têm problemas de sensibilidade. Geralmente aquele paciente que não sente. Você toca nele e você percebe que você não está sentindo nada. Ele diz, não estou sentindo nada aqui. Fica com o pé dormente, total. E aí ele sai batendo nos cantos também. E aí acaba gerando as feridas. O trauma, o andar descalço, encalçamento, sem ter uma chinela, sem ter um calçado adequado, né? Ferimento nos pés por objetos perfuro cortante. Às vezes, por exemplo, aí, os próprios acidentes de trabalho. E em relação ao próprio osso, as próprias proeminências ósseas que a gente tem no nosso pé são áreas de risco, né? Por exemplo, problemas nos pés em relação às deformidades, os calos que se geram pelo sapato inadequado. Então, N fatores. Problemas vasculares, problemas nos vasos de circulação sanguínea. Condições socioeconômicas também está envolvido, porque se ele não tiver como comprar um calçado adequado, ele não vai comprar, ele vai comprar uma chinelinha lá de R$9, de R$10, para poder usar. E aí é uma pessoa idosa que anda em cima de um calçamento, com risco de queda, e aí acaba gerando uma série de fatores. Ou às vezes ele não tem acesso ao sistema de saúde, ou ele não busca, negligência no tratamento, no caso aí, por exemplo, desse caso que eu contei, né? No caso, o médico foi o quê? Negligente, certo? E a falta de prevenção. Então, se a gente atende, se vocês como técnicos atendem o paciente com diabético, a gente tem que olhar ele como um todo. Tem que ver como é que tá também os pés dele. E a questão sobre a cicatrização de feridas. Locais mais atingidos é os dedos. Principalmente aí a necrose gerada, né? Falta de oxigenação. E aí gera o calo vai piorando e vai abrindo a ferida e assim vai. Então é cuidar também dos nossos pés, certo? E aí outro local que aparece muito as úlceras. Dentro aí, entre os dedos, na parte aí interdigital. Então entre os dedos também é outro fator, ok? Região medial do pé, também nessa região aí, nessa parte aí plantar, são regiões também tanto do calcanhar quanto na região aí plantar, próximo aos dedos, né? Região medial. Também é grande fator de risco, né? Também é um local que é mais atingido. Principalmente tem a ver com calçado, com andar, genética, né? A própria diabetes em si, ela gera essa falta de cicatrização, o retardo. E aí o tratamento, como é que é feito? O tratamento, muitas vezes, é usar os antibióticos, principalmente quando você tem infecção, né, pomadas, o controle do diabetes em si com o uso de medicamentos. Então, paciente que já toma insulina tem que rever a quantidade. Paciente que toma já o comprimido, será que ele toma correto? Será que ele deixou o tratamento? Então, tem tudo a ver. Se a diabetes não está controlada, o risco de ferida aumenta. Trocar diariamente o curativo da ferida, né? Eu lembro dessa senhorinha que ia todos os dias fazer o curativozinho dela. Mas depois de uns 3, 4 meses, a ferida fechou. Eu fiquei impressionada quando eu vi depois. Porque a ferida estava bem aberta, bem profunda, e aí fechou com o tempo. É o cuidado, né, que ela vinha tendo. Evitar pressionar o local, usar um sapato, né? Às vezes um sapato fechado, ele vai incomodar um pouco. Ou deixar o pé na mesma posição, então gera o quê? Formigamento. Então, é uma série de fatores.
Tá todo mundo entendendo direitinho? Pessoal, deixa eu só pegar um pouco Sim. de água, vocês professora. deixam? Eu chego, a garganta tá penicando aqui. Só um minutinho, volto já, viu? Sim. Não, não pode. Vem pra cá agora, viu? Isso não pode. Então, pessoal, quais são os cuidados de enfermagem em relação à prevenção? A avaliação dos pés, tá? Então, se a gente tem um paciente diabético, a gente já vai ficar ligado. Poxa, eu tenho que dar uma olhada no pé desse paciente. Será que é um paciente que tem alguma ferida? Tem alguma úlcera, seja em primeiro estágio, em segundo, ou terceiro ou quarto estágio? Mas eu tenho que olhar os pés desse paciente, né? Identificar algum fator de risco, perceber. E se perceber algo, chama a enfermeira, conversa, ou chama um médico para dar uma olhada. Sempre é importante fazer isso, porque às vezes a gente deixa passar e o paciente nem sabe, acha que é uma ferida comum que vai cicatrizar. E aí aquela ferida passa tempo, até, né, até gerar essa úlcera, até piorar o quadro e pode chegar até o paciente à amputação, né, em casos mais graves. Então, quais são os cuidados, né? Examinar os pés, muitas vezes é um idoso, e aí o idoso precisa do cuidador, precisa de alguém da própria família para poder ficar olhando esses pés direitinho, se tem alguma ferida, se tem algum calo, né? Avisar o médico que está acompanhando se tiver muitos calos, rachaduras, ou alteração de cor na pele, ou presença de úlcera. Vestir sempre meias limpas, preferencialmente de algodão ou de lã, porque a meia ela protege o pé também. Isso no caso de pessoas mais idosas, né? Calçar sapato que não aperte muito, com couro macio. Não usar o sapato sem meia, porque acaba ferindo. Sapatos novos devem ser usados aos poucos, porque ele vai cedendo muitas vezes, né? Nunca andar descalço, mesmo em casa, a gente não orienta, porque às vezes o pé pode bater em algum móvel e machucar. Lavar os pés diariamente com água morna e sabão neutro é muito bom, até para poder ativar a corrente sanguínea, né? Facilitar aí o sangue. Porque se tem o sangue, fica melhor, porque às vezes quando não tem circulação sanguínea, aí as células podem ir necrosando. Usar um creme hidratante para hidratar a pele, cortar as unhas de forma reta, horizontalmente, não remover calos ou encravadas em casa, sempre pedir ajuda. Às vezes a gente cutuca. Eu já vi pessoas que têm diabetes que cutucaram tanto a ferida que a ferida acabou inflamando, prejudicando. Então, sempre procurar uma pessoa especializada, um podólogo, né, por exemplo. Ok? Complicações, o que a gente pode encontrar aí? Elevado gasto financeiro, porque às vezes o paciente vai precisar ser internado, vai precisar de uma consulta mais especializada, vai precisar ter uma reabilitação se for um paciente que sofreu uma amputação, por exemplo. Necessidade de cuidados domiciliares, porque vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer a limpeza dos pés, vai ter que ter o cuidado, vai ter que fazer o curativo. Assistência social, muitas vezes o paciente precisa de um apoio, além dos custos indiretos, né? Às vezes ele tem que se afastar do trabalho, às vezes gera problemas emocionais, às vezes a própria amputação mesmo que mexe com o ser humano, né? Deve ser uma situação assim super desgastante. Olha só a figura, né? Mostrando pra gente aí a amputação do paciente.
E aí, turma, tudo bem em relação ao diabetes? Alguma dúvida? Sim. Sim, professora, estou passada. Por isso que é bom, né, a gente saber das coisas e assim, ter o conhecimento mais profundo, né, porque às vezes até a gente pode se salvar disso, né, desses problemas. Para poder prevenir, né? Isso mesmo. Bom, terminamos o diabetes. É verdade. Tem muita coisa sobre diabetes, mas não dá para a gente falar em uma única aula. A gente tem que pegar várias aulas, né? E aí, no decorrer das próximas disciplinas, pode ser que dê certo a gente aprofundar mais. Mas a gente vai começar agora sobre hipertensão, certo? Falar um pouquinho aqui sobre a pressão alta, que a gente vê muito nos idosos. Quem aqui já atendeu paciente com hipertensão? Alguém já atendeu? Na emergência, ou no posto, ou conhece alguém da família que tem hipertensão, né? Pronto. Minha mãe tem hipertensão, professora. O meu cunhado também tem, viu? Então, pressão muito alta. Eu levei ele pro posto outro dia desse. Ele tava com a pressão 21, aí começa logo uma tosse. Aí ficou lá, aí botou pro hospital, ficou lá tomando medicação, mesmo assim não abaixou. Aí ficou com 17, aí mandaram pra casa. Passamos o dia e a noite pra poder controlar, mas já ficou 17. Mesmo com a medicação, ele é difícil pra baixar a pressão dele. Meu sogro também. Verdade. Então, assim, a hipertensão a gente vai estudar aqui um pouquinho sobre ela. Primeiro, a gente tem que perceber que no nosso organismo a gente tem os vasos sanguíneos, né? Então, nós temos o quê? A gente aprendeu lá na nossa disciplina de semiologia e de anatomia. A gente aprendeu que nós temos as artérias, nós temos as veias e os capilares. Concordam? São 3 tipos de vasos sanguíneos. Dentro desses vasos sanguíneos, o sangue precisa circular. Ou seja, o coração ele vai fazer um bombeamento do sangue e esse sangue vai circular dentro dos vasos sanguíneos, né? E retornando para o coração, para ser novamente bombeado. Ok? Então, o sangue vai circular pelo corpo graças ao efeito impulsor do coração. Ou seja, o coração dá aquele pontapé, aquele empurrão, né? Aquela pressão que a gente chama aí de débito cardíaco. Então, o débito cardíaco, o coração vai bombear, vai mandar o sangue aí pela aorta, a artéria aorta, e a artéria aorta vai se ramificar para o restante do corpo, gerando aí as artérias, veias e capilares. Sendo que dentro desses vasos sanguíneos nós temos uma pressão. Por isso que a gente chama de hipertensão. Por quê? Porque nós temos uma pressão dentro do vaso, fazendo com que esse sangue ele bata, ele encoste nas paredes da artéria, certo? Então, a gente vai perceber aqui, deixa eu ver aqui se eu acho o slide do conceito para vocês, que hipertensão, tá aqui, ó, pressão arterial é a pressão que o sangue vai exercer na parede das artérias, que aí a gente chama de milímetros de mercúrio. Então, essa pressão a gente vai verificar como? Vai aferir como? Através do aparelhozinho, do esfigmomanômetro. Então, esse aparelho, junto com o estetoscópio, ou pode ser o aparelho digital também, né? A gente vai estar aferindo aí 2 tipos de pressão, que é a pressão máxima e a pressão mínima. A máxima é chamada de pressão sistólica. A pressão sistólica é a pressão máxima. É o momento que o coração vai contrair. Quando o coração relaxa, ou seja, ele se dilata, nós temos a pressão mínima, que é a pressão diastólica, ok? Então, aquele primeiro som que a gente escuta quando a gente está com o aparelhinho de pressão, tá com o estetoscópio, o primeiro som é a pressão máxima.
E o último som que a gente escuta é a pressão mínima, ok? Então tá aqui, ó, que é a sístole, quando o coração contrai e expulsa sangue, ou quando o coração ele dilata, chamado de diástole, e o coração se enche de sangue. Nesse momento ele dilata. Então a gente chama de diástole. Então esses movimentos de contração, dilatação, tudo isso vai fazer com que o sangue ele passe pelos vasos, ele circule normalmente entre as artérias e as veias. Ok? Tudo bem até aqui? E aí, pessoal, para a gente dizer que uma pessoa ela é hipertensa, ela é necessário fazer um mapa, chamado um mapeamento, no qual esse paciente vai precisar... Oi? Isso, o mapa pressórico. É o mapa pressórico, né? Esse paciente vai ter que todos os dias aferir a pressão pela manhã e no final da tarde, para saber como é que tá esses valores aí, certo? Lembrando de quem for aferir a pressão, tem que ter alguns critérios. O paciente não pode ter feito atividade física anteriormente, descruzar as pernas ao sentar, não ingerir bebida alcoólica ou algum alimento 30 minutos antes, tem que ter, certo? Então, são alguns cuidados básicos que nós, vocês, né, como auxiliares ou técnicos de enfermagem e os enfermeiros precisam ter essa atenção. Então, o paciente está dando a pressão ali 160 ou 150 por 90. É pressão alta? O que vocês acham? Para quem não tem costume de pressão alta. O paciente que tem ali 150 por 90, pressão é alta ou é baixa? É alta, porém considerada normal, dentro da normalidade. Ela não é Pelo normal, menos quando deu para quem é em mim, hipertenso, né? Geralmente eles acham normal para quem é hipertenso já. Mas a pressão normal ela não é 15 por 9, né? 150 por 90. Ela não é. Entendeu? Um número que a gente chama de 12 por 8, 120 por 80. Essa pressão ela é normal, padrão. Ela Isso, é a pressão padrão, né? adultos e pacientes que não têm histórico de hipertensão, certo? Não tem histórico. Então, é tranquilo. Pressão ali 12 por 8, é normal. Porém, quando ele começa a apresentar picos de pressão alta, né? Vamos supor aí 140, 150, 160, aí tem que se investigar. Se faz um mapa pressórico, investiga para ver como é que ele tá. Então, a gente começa a observar acima de 140, certo? Aí a gente começa a ver que realmente essa pressão ela tá muito mais alta. Ok? Acima de 140 por 90. E aí, esse tipo de pressão a gente chama, diz que está elevada, e a gente chama de hipertensão arterial. Ok? Claro que tem que se avaliar todo o paciente, né? Tem que ver se ele já tem histórico, ou se é a primeira vez, tem que observar. Quantos hipertensos existem no Brasil? Milhões. Olha o tanto aqui, ó, que apresentam muitas vezes a pressão maior do que 160. 13 milhões de pessoas. E 30 milhões de pessoas quando se tem 140 a 159. Ou 90 a 94. E 15 milhões nem sabem que são hipertensos. Eles têm uns picos de pressão, aí não procura a unidade de saúde, não procura se cuidar, não sabe nem que é hipertenso e às vezes é até hipertenso. Ok? Então, cabe nós da enfermagem se atentar quanto a isso também, tá? Atender o paciente no momento ali da triagem, né? A triagem ela é feita em toda a unidade, seja na UPA, seja no hospital e seja no posto. Então, a triagem ali cabe ao técnico de enfermagem, o enfermeiro, tá? Aferindo a pressão do paciente. Aí é sinal clínico básico para nós, né?
para estar aferindo aí, principalmente os riscos de doenças cardiovasculares, ok? Qual o custo social da hipertensão? Muitos. Primeiro, a questão dos óbitos. Muitos óbitos. Mais de 929 mil óbitos em relação à hipertensão arterial. Porque a hipertensão, ela pode levar a uma doença, outro tipo de doenças cardiovasculares. Ela é fator de risco para desenvolver o diabetes. Ela é fator de risco para, principalmente, as doenças cardiovasculares. Certo? Então, é bem complexo. Outro ponto, o SUS. Muitas internações no SUS. Imagine o paciente que tem hipertensão. Ele tem risco para ter um infarto, por exemplo. E aí, o paciente que tem risco de infarto, muitas vezes ele tem que, se ele estiver infartando, ele vai precisar do SUS. E aí é mais custo, né? Então, tudo isso aqui, gente, vai caber a nós prevenirmos essa situação. Utilizar da prevenção. Por que controlar a pressão? Por que a gente tem que controlar, pessoal? Para evitar as doenças cardiovasculares, principalmente as mortes, né, em relação ao infarto, em relação ao acidente vascular encefálico, ao infarto agudo, né, como eu falei, certo? Muitas vezes é até assintomático, você nem sabe que tem pressão alta. Às vezes o paciente está com a pressão tão elevada, mas ele não está sentindo nada. Para ele não está sentindo dor de cabeça, ele está super bem. Mas a pressão dele está alta, entendeu? Acontece também isso aí. E aí eu coloquei, ó, os níveis, as categorias. Aí a gente tem aí, ó, o normal, que é menor do que 130, no caso da sistólica, né? Normal alta até 139, hipertensão leve até 159, hipertensão moderada até 179, hipertensão grave até 209 e maior do que 210, a sistólica, hipertensão gravíssima. Ok? Quando a gente fala de hipertensão, a gente fala que os valores sistólicos, eles são bem mais considerados do que a diastólica também. Ok? Então, hipertensão é um aumento no número, aliás, aumento nos níveis de PA, hipotensão, diminuição nos níveis de pressão arterial, normotenso é o padrão normal, é aquele 12/8 que a gente já conhece, ok? Quando se torna emergência clínica? Quando a PA está acima de 150 e o paciente está sentindo o quê? Ó? Cefaleia, náuseas, vômitos e tonturas. Então, ele está sentindo tudo isso. Ou o paciente, por exemplo, ele tem uma PA acima de 170%, ó, 17/10. Porém, ele está sentindo todos esses sintomas ou não está sentindo nada. Ele está assintomático, mas a pressão está esse valor. Não deixa de ser uma emergência clínica, ok? Porque o paciente pode desenvolver um AVC. Ele pode desenvolver um infarto. Ou qualquer outra doença. Oi. Professora, teve uma época que a minha mãe chegou a 22 na sistólica, só que eu não lembro da diastólica. Ela chegou a 22 e o médico disse que não era grave, entendeu? Não era considerado grave, mas que precisava normalizar. Às vezes tem pessoas que têm uns picos, né? Não são hipertensas, mas eles têm uns picos por vários fatores e aí acaba tendo que normalizar mesmo. Se não melhorar, aí tem que ir para o hospital. Na verdade, tem que ir para o hospital de qualquer forma. Na maioria... Para falar, professora, a minha já deu 22/10. Mas se eu disser para a senhora, o meu medo era esse, eu não estava sentindo nada. Acredita? Nada. Eu estava deitada. Pois é, porque é covarde, viu? Pressão. Aí eu, meu Deus, que é isso? Eu deitada. Mas assim, eu tinha me levantado, sentia dor de cabeça à tarde, mas já tinha passado a dor de cabeça, eu tinha tomado a medicação, tudo. E eu deitada, mulher alta desse jeito, eu fiquei doidinha depois. Aí eu fiquei deitada, tirei tudo, tirei travesseiro, tirei tudo, desencruzei as pernas, né? Porque o povo disse que prende para prender sangue, aquelas besteiras. Aí depois de muito tempo, aí fiz um suco de chuchu, né?
Aí, depois de muito tempo, mesmo assim, 1 hora mais ou menos, eu verifiquei, tava baixando. Eu tinha baixado a 17. É, sim. Mas eu tava com medo, não mentir. A gente tem aqui, ó, É horrível. os fatores, né? Quais são os Traiçoeiro. fatores que podem gerar o problema e o desenvolvimento da hipertensão? A gente tem 2 tipos de fatores. Os fatores não modificáveis e os fatores modificáveis. Os não modificáveis, qual é? Hereditariedade, que é a genética que eu falei. Principalmente para pessoas que têm na família já quadros de hipertensão, certo? É fator de risco para a gente. A idade. Quanto mais idoso, mais chance de ter problema na pressão. Por isso que muita atenção com relação aos idosos. E a raça. Tem alguns estudos que dizem que as pessoas negras, né, têm mais chance de desenvolver também. Então, são fatores não modificáveis. E aí nós temos a parte da obesidade. Aí aqui já é fator modificável. Já dá pra gente fazer uma dieta, já dá pra gente fazer uma academia e melhorar mais esse fator de risco aí para hipertensão, certo? E aí nós temos também, ó, o tabagismo. É outro fator para a doença, não necessariamente a hipertensão, mas as doenças cardiovasculares, certo? Aí, ó, o cigarro, né? Cigarro em excesso. O excesso de sal. Cuidado, viu? Na hora de vocês comerem batata frita e tá o saleiro do lado e vocês colocaram bastante batata frita, viu? Ou tá bastante sal na batata frita. Evitar. Deixa o saleiro bem longe. Nem olha para ele. Ter esse cuidado. Eu tenho um tio que, Ave Maria, fuma demais. Ele fuma, mas fuma. Ele compra aqueles maços de cigarro e tudo. Ele vem à consulta aqui em Fortaleza, amarrar minha mãe, aí ele fica fumando, minha mãe fica brigando direto. E ele, professora, fuma tanto que meu pai, ele tinha asma, e aí de tanto ele fumar demais, ele oxigenou o cigarro, né? E aí, com a pandemia que ele teve, aí piorou mais a situação da saúde dele, aí por isso que meu pai faleceu. Por conta também do cigarro que ele oxigenou muito, porque ele fuma demais, meu tio, fuma tanto, e é porque tem AIDS. Pois é complicado. Então, essa questão do cigarro é difícil. É difícil. Mas é procurar se sair, né? E aí temos o que, ó? Bebida alcoólica, olha aí a bebida, ó. O que é que faz? A vodkazinha, ó, o que é que faz, né? Aquele uso abusivo da bebida alcoólica exagerada, né? Pode levar à hipertensão também. E a falta de exercício nem se fala. Oi. Professora, o uísque aumenta cerveja, é álcool também? É álcool, né? Se fosse várias latinhas de cerveja, você é álcool. Mesmo jeito, né? Para diabetes. É, né? Para diabéticos também, né? Qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Certo? Pois é. Exercício físico todo mundo já sabe, né? Já venho falando aí para vocês, eu sei que é uma coisa chata, mas a gente tem que procurar fazer. Querendo ou não, tem que se tornar um hábito. Porque até a questão da atrofia, sabia? Muscular. Porque a gente idoso tem a tendência a ficar atrofiado. E aí, se a gente tiver feito atividade física, a gente estimula a mente, estimula aí o corpo, né? Evita a atrofia. Importante. Eu tenho observado muito isso com a minha avó. Minha avó ela tem atrofiado a cada dia que passa, porque nunca fez atividade física na vida. Entendeu? Então, assim, tem que ter esse cuidado. O estresse. O estresse nem se fala. Quem é que aqui se estressa? Vocês se estressam? Quem é que se estressa aqui? Quem é que é super relax, assim, super tranquilo? Eu também. Tem alguém que é tranquilão aí? Juliana. Muito bem, Juliana. Então tem que ser tranquila mesmo. Eu sou tranquila assim, por exemplo, como eu tenho meu filho, né? Eu sou tranquila, sou muito paciente, tranquila, mas quando eu vou numa área tipo da saúde, que demora a atender ele, ou algo assim do tipo,
Aí eu fico meio assim nervosa, mas eu não vou falar as coisas, nem, sabe? Eu fico na minha, mas eu fico nervosa. Eu começo a roer a unha, aí às vezes tem alguma coisa de borracha, eu fico na boca mastigando, e é assim. Ansiedade, né? Não. Aqui Tranquilo meu demais. marido é uma bênção. Pensa num homem assim, tranquilão. Eu já sou o contrário, já sou mais agitada que ele. Mas cada um tem o seu estilo, né? Meu Pode esposo também, cair na cabeça dele, ele não diz nada. Maria, meu não esposo, cai na minha cabeça, eu me estresso. Mas a gente tem que controlar, né? Então, gente, quais são tranquilo. os sintomas da pressão arterial? Dor de cabeça, geralmente sente, né? Geralmente tontura. São aqueles sintomas lá que a gente já conversou. Visão turva, cansaço excessivo. Às vezes é até hemorragia nasal. A pressão tá tão alta dentro do cérebro que pode ter hemorragia. Certo? Professora, tem algo específico assim, só para hipertensão? Por exemplo, digamos um combo, né? Digamos assim, dor de cabeça, quando vem tudo junto, assim, ou não, pode vir uma dor de cabeça, pode não vir náusea, entendeu? Ou tem que vir dor de cabeça, né? Tem gente que não Depende. sente nada, É mas tem gente que tontura. sente tudo. Entendeu? Pois é, o meu caso. Eu sinto dor de cabeça também, mas nem sempre a pressão alta, não. Às vezes a dor de cabeça pode vir Entendeu? no dia a dia mesmo, do cansaço, Estresse. mental. É isso mesmo. O meu cunhado. Mas o meu cunhado sempre tem uma tosse. Quando ele tá tossindo assim, uma tosse seca, eu já sei que tá com a pressão alta. Mas a tosse seca, às vezes, é do remédio. Causa muito Porque como a gente... o captopril faz isso. O captopril faz isso. demais tosse. Faz isso, dessa tosse. Fica aquele pigarro vai na garganta. Todo tempo, a gente. É horrível. É horrível. E aí, o que a gente tem como consequência da pressão alta? Olha aí as consequências, ó. Principalmente em idosos. O que vai ter? Derrame cerebral, pressão tá tão alta, né? Diminuição da visão, problema ocular na retina, principalmente, início de lesão nos olhos, desgaste do coração, porque o coração sobrecarrega para controlar a pressão, gerando aí insuficiência, arritmias, infarto, danos nos rins, olha aí, ó, e lesão nas artérias, nas paredes das artérias também. São várias consequências. E aí tudo a gente tem que ter bem atenção com os idosos, né? Como eu tô falando, principalmente. O aumento da massa muscular do coração. O coração trabalha tanto que ele hipertrofia. Ele aumenta de tamanho. Isso não é bom. Por isso que o pessoal fala, fulano de tal tem um coração crescido. Mas esse coração crescido é de onde? É da pressão alta que ele teve durante um período? Tem que investigar. Certo? Professor, eu achei que coração crescido, que tem né, o povo fala, fosse das medicações que a pessoa não toma direito. Toma hoje, amanhã não toma, daqui a 15 dias que toma, só quando sente. Eu achei que fosse isso, desenvolver esse coração, começasse a crescer realmente. Mas não, né? Imagine uma máquina, o coração é uma máquina, trabalhando todo tempo, chega um ponto que ele não aguenta mais. Aí ele aumenta de tamanho, porque ele acha que aumentando de tamanho vai trabalhar mais ainda. Ele incha, né? Ele incha, né? Isso. E aí nós temos o quê? Aí já prejudica outros órgãos. Placa de gordura, placa aterosclerótica, artéria entupida, pressão alta também. Não tem um controle adequado aí dos vasos. Principalmente quem tem alimentação errada, né? Dano nos rins. Aí tem aumento do risco de derrame, a gente já falou. Diminuição da visão. E como é que a gente vai tratar? A gente vai tratar, primeiro é saber se é hipertenso. Fazer o mapa pressório, confirmou que é hipertenso, aí vai para o tratamento. E o tratamento é feito como? De duas formas. Ou medicamentoso, que geralmente o médico passa logo, né, com o remédio, ou
não medicamentoso. Às vezes, mudança no estilo de vida, o paciente consegue controlar a pressão arterial. Fazer uma caminhada, comer mais saudável, né? Praticar atividade física, são mudanças no estilo de vida dessa pessoa. Ok? Então, o tratamento, ele pode ser um tratamento temporário, por um tempo, ou ele pode se estender aí pro resto da vida do ser humano. Vai depender de cada caso. E para começar, fugir... O celular tá descarregando. Mas eu já perdi a presença. Dá pra mim ver. Está em 10% só. Viu? Dá pra mim olhar. Se descarregar. Então, eu já tô finalizando. Fugir do sal é outra opção. Reduzir a ingestão de alimento com muitas calorias, alimentos muito gordurosos. Sabe aquele alimento com muita gordura? Aquela carne que tem aquela gordura exagerada? Isso não faz bem, né? E aí, comer mais fruta, verduras, ter cuidado aí com comer carnes magras. Toda essa questão. Fugir de fritura. Olha aí a maionese, ó, os embutidos, salsicha, linguiça, presunto, mortadela, salame, banho, enlatado. Tudo que a gente gosta. E aí, ó, a questão da bebida alcoólica, né? Evitar mais esse uso abusivo, né? Para não ter a doença. Exercício físico, sempre eu falo, toda aula. E lembrando que todo exercício físico de idoso, ele tem que ser orientado pelo médico, viu, gente? Não pode ser feito assim de forma aleatória, não. Porque às vezes o idoso ele tem algumas limitações. E aí, ó, olha só a caminhadazinha no bairro, ó. Às vezes a gente gosta muito de pedir o quê? Delivery. Pede no WhatsApp, recebe em casa, mas a gente não tem coragem de ir a pé na padaria que é na esquina. Então, só em fazer essa caminhada pelo bairro, só o idoso fazer, já circula mais o sangue pelo corpo. Já evita aí ficar atrofiado. Importantíssimo. Fatores importantes na adesão do tratamento. A relação do médico, né? Então, o médico tem que ter muita abertura aí com o paciente, fazer o tratamento de forma correta. Em relação ao medicamento, não exagerar muito no número dos medicamentos, né? Explicar ao paciente direitinho como é que toma, sem deixar nenhuma dúvida. Perceber os efeitos colaterais, ver a questão do preço, porque muitos pacientes não têm condições de comprar, então muitos medicamentos eles são fornecidos pelo SUS. E a questão das medidas, né, necessárias aí, como eu já tinha falado, atividade física, peso, álcool, tudo isso a gente já falou. E relacionado à doença, perceber qual é o grau dessa doença, qual é a consequência que se pode ter se não mudar o estilo de vida. Relacionado ao paciente, perceber qual é a educação que o paciente tem, qual é a cultura que ele pertence, né? Se ele tem um apoio familiar ou se ele não tem. Em relação à própria instituição, será que é distante o posto de saúde para ele ir? Será que o próprio hospital é longe também? Será que ele vai muitas vezes na consulta? Será que ele espera muito tempo? Então, tudo isso são fatores importantes de se observar, ok? Pessoal, era isso. Perdão aí pelos 10 minutinhos que eu passei a mais do horário, certo? A chamada, eu já estou vendo aqui que está realmente o mesmo número de pessoas. Eu não vou fazer essa chamada no final, porque eu estou vendo aqui que tem 31 pessoas presentes. E foi exatamente as que eu anotei aqui, certo? E aí eu quero só agradecer assim, a atenção de vocês, desejar boa noite. Espero que vocês tenham gostado da aula. Professora, bota o meu, minha presença. Maria Perpétua. Boa noite, gente. Tudo de bom. Boa noite. Obrigada. Tchau, Boa até a noite, próxima. professora. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, até a próxima aula. Felipe!